Oi, quinto ano! Este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremos nele. E aí, preparado para fazer a correção da tarefa? Bora lá! Então, bora lá, galera, para corrigir a tarefa da página 10 a 12, ok? Que foi para casa. Vamos lá? Pontuação em entrevistas, baseado na entrevista que nós vimos sobre a Antártica. Vamos lá. Releia um trecho da entrevista e observe a pontuação. Os pesquisadores vão para lá somente em época que tem sol? Geralmente sim, mas alguns vão também no inverno para entender o que acontece nesse período. É um trabalho muito difícil para quem vai nessa época do ano. Qual é a pontuação utilizada no final das perguntas? Ponto de interrogação. Em geral, qual é a pontuação do final das respostas? Justifique sua resposta. É usado o ponto final, pois são frases declarativas. Uma frase declarativa é ou afirmativa ou negativa, entendeu? Uma frase negativa é uma frase declarativa, e uma frase afirmativa também é uma frase declarativa, é uma declaração, está dizendo algo. Releio o título da entrevista, porque o título está entre aspas, ó, a Antártica é um local destinado à ciência e à paz, para indicar que o título é uma frase da entrevista. Legal, hein? Releia este outro trecho, biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais de veterinária, medicina, porque foram usadas vírgulas para separar elementos, no caso, os pesquisadores. O que indicam as reticências? Eles indicam que há outros profissionais que costumam ir à Antártica, senão ia ficar um texto muito longo. Eles usaram a reticências, ok? Na fala da pesquisadora, há várias perguntas. Releia algumas delas. Ó, imagino como pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Que tal férias na Antártica? Né? Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com a sua fonte de alimento, não é mesmo? A quem essas perguntas são dirigidas? A quem você acha? Olha só, as perguntas são dirigidas aos entrevistadores, mas também se comunicam com o leitor. Quando nós lemos, nós entendemos que é uma pergunta para nós também. Por que ela faz essas perguntas? Para despertar o interesse para o assunto sobre o qual está falando, né? Sobre a visitação à Antártica, né? De vários países, e várias pessoas, vários profissionais, enfim. Releia este outro trecho e observe os dois pontos em destaque. Na Antártica, foi registrada a menor temperatura da Terra de 89 graus negativos. Qual é a pontuação? Qual é a função dos dois pontos? Né? Perdão, qual é a função dos dois pontos? Os dois pontos introduzem uma explicação. Então, tem os dois pontos para mostrar, né? Mostrar uma explicação. 89 graus negativos. Uau! Relê alguns trechos da fala da entrevista. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Olha que lindo, até crianças podem ir lá. O sentido usado com o uso da pontuação do ponto de exclamação nessas frases é de entusiasmo. Olha que lindo, né? Não é ironia, não, nem dúvida. E nós vimos o modo indicativo e subjuntivo, que nós fizemos a explicação ontem. Hoje é a tarefinha relacionada a esses termos, né? Olha só, o primeiro trecho, pinguins vivem apenas no Polo Sul, isto é, na Antártica, e ursos polares no Polo Norte, no Ártico. Trecho 2, se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? Porque nós sabemos que muitos ursos polares morrem de fome, porque é difícil conseguir o alimento lá no Polo Ártico. Né? As formas verbais em destaque correspondem a qual verbo no infinitivo? Vamos lembrar o que é infinitivo? Tem o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Nós já estudamos isso, né? O infinitivo é o verbo na forma natural dele, ok? Por exemplo, aqui no caso é ao verbo viver. Então, só para fazer uma recapitulação, o infinitivo é o verbo na forma natural, no caso viver. Se fosse no gerúndio, é uma forma que dá continuidade, tipo vivendo, né? E no particípio é vivido, e assim por diante. Em qual trecho a forma verbal destacada indica certeza? No trecho 1, em que modo o verbal está conjugada no indicativo? E aqui, em qual trecho a forma verbal destacada indica uma hipótese, uma possibilidade? No trecho 2, em qual modo? No subjuntivo.
Relacione as colunas identificando as atitudes em relação ao que é dito ou escrito. A indicativo, B subjuntivo, C imperativo. Indica uma possibilidade, probabilidade de algo acontecer, indica a certeza em relação ao que está sendo dito, indica a ordem, pedido, súplica e conselho. Então, a letra A é esse indicativo, que indica uma certeza, como vimos na aula ontem. Subjuntivo, uma possibilidade, algo incerto, né? Uma probabilidade de algo acontecer. E letra C, uma ordem, um pedido, uma súplica, que é o modo imperativo. Corrija aí, é muito importante você fazer a sua correção. Hoje, na nossa aula, né, nós fizemos a atividade no caderno de português, olha só, e fizemos o quê? Conjugação de verbos, conjugamos verbos no modo indicativo, conjugamos o verbo voltar e estudar. Então, nós vimos aqui no presente, para você que não fez ou você que precisa fazer a correção, vai parando o vídeo à medida que você precisar, ok? Vai dando pause à medida que você precisar. No presente, eu volto, tu voltas, ele volta, nós voltamos, vós voltais, eles voltam, e o estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. No pretérito imperfeito, voltava, voltavas, voltava, voltávamos, voltáveis e voltavam. Muita atenção ao acento. E estudava, estudavas, estudava, estudávamos, estudáveis e estudavam. Pretérito perfeito, que é o primeiro tempo do pretérito que a gente aprende. Aparece com o nome de passado, às vezes, né? É o mesmo que o pretérito perfeito. Eu voltei, tu voltaste, ele voltou. Nós voltamos, vós voltastes, eles voltaram. E o pretérito perfeito, no estudar, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Observe que o tu é estudaste no singular e o vós estudastes no plural. Pretérito mais que perfeito, eu voltara, tu voltaras, ele voltaram. Nós voltáramos, vós voltares, eles voltaram. E eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudares e eles estudaram. Futuro do presente, eu voltarei, tu voltarás. Esse futuro do presente é o primeiro que nós aprendemos, que é o futuro, chamado futuro, né? É o futuro do hoje, né? O futuro em relação ao hoje. Né? Olha, eu voltarei, tu voltarás, ele voltará. Nós voltaremos, vós voltareis, eles voltarão. E eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Futuro do pretérito é o futuro, né, relacionado às coisas que aconteceram no passado, né? Eu voltaria, né, por exemplo, eu voltaria a fazer dança se a minha perna não estivesse tão machucada, né? Enfim, né? São várias frases assim. Eu voltaria, tu voltarias, ele voltaria. Nós voltaríamos, vós voltarias, eles voltariam. E eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudarias, eles estudariam. Gente, o acento é muito importante, ok? Fique atento aos acentos. Ok? Para casa também, dentro desse assunto, é no livro de português, no volume 3, as páginas 13 a 16. Nessas páginas vocês vão estar vendo o quê? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Vai tirar de letra essa tarefinha, tá bom? Ok? Façam com muita atenção. Isso aí, quinto ano. Lembre-se que está nas suas mãos o aluno que você vai ser no sexto ano, ok? Faça suas tarefas, depois nós tiramos todas as dúvidas, ok? Tenha um excelente final de semana, ó, que semana que vem você vem com força total, ok? Já estou com saudade. Beijo, queijo, azulejo. Tchau, tchau. Uhul!